É um prazer entrevistar meu amigo, meu colega de trabalho, Nilton Pereira, ele que é jornalista, advogado e também escritor, autor de 4 livros, entre eles Personalidades, Contexto Socioeconômico e Cultural de Anápolis, que ajuda a compreender o desenvolvimento da cidade, e também da Rádio Imprensa, que cresceu junto com a cidade e está completando 67 anos de história, e é muito bom conversar com você, Nilton Pereira. Você nasceu e cresceu aqui na cidade de Anápolis, né? Quais são as primeiras lembranças que guarda da cidade? Como ela era na sua infância? O que o senhor pode nos contar que o senhor relembra com carinho? Alegria muito grande participar com você, não é? Nascido e criado em Anápolis mesmo. Nasci na primavera de 1949, quando o mundo inteiro se despertava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, nascido e criado, nunca saí de Anápolis, não, ocasiões esporádicas, mas o meu lugar é aqui, minha pátria é Anápolis, então tem tudo a ver com a minha história, né, com a história da minha família. Como pesquisador e escritor, quais foram os acontecimentos que mais marcaram a sua jornada como comunicador? Não, eu nasci radialista, eu nasci comunicador, a verdade é essa. A faculdade apenas nos aperfeiçoa, a faculdade apenas nos condiciona de forma técnica, né? Mas o comunicador nasce comunicador. Desde criança, eu gostava de imitar os locutores esportivos, né? E aos 22 anos, quando eu deixei outra profissão, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura e de lá eu fui convidado para participar da assessoria de imprensa e turismo. Eu era mimeografista, né? Muita gente não sabe nem o que é isso, né? Trabalhava com mimeógrafo, era uma espécie de impressora a tinta. Depois, a familiarização com os funcionários, os jornalistas, os repórteres que trabalhavam na prefeitura, e eu fui tomando gosto, que eu já gostava, né? Desculpa a modéstia, eu fui campeão de redação, né? A minha redação no vestibular de Direito foi primeiro lugar. Então eu sempre tive essa afinidade com comunicação e juntamos o útil ao agradável. O pessoal da prefeitura, da comunicação, muitos deles trabalhavam em rádio, naquela época não tinha televisão aqui ainda, trabalhavam em rádio e jornais. Eu me misturei com eles e acabei tomando gosto. Depois eu fiz a graduação, né, um curso vago, né, e fui convidado nessa época para fazer rádio. A gente fazia no outra rádio aqui, já não existe mais, a Rádio Carajá, a gente fazia um programa policial, é um tipo rádio-teatro, né? Cada locutor interpretava um personagem da ocorrência policial. E daí vieram os convites, eu passei para a mídia impressa, depois passei para a televisão, mas o meu foco mesmo, o meu amor mesmo é pelo rádio, eu gosto mesmo de rádio. O senhor trabalhou também com esporte, como narração esportiva? Eu fui cronista esportivo, sou cronista esportivo até hoje matriculado, né? Eu fiz pista em campo de futebol, eu narrei futebol, eu comentei futebol, narrei futebol inclusive para televisão, quando tinha televisão aqui, eu narrava os jogos, né, dos times de Anápolis na televisão, mas nunca deixei o rádio. E Nilton, quais foram aí os principais acontecimentos que o senhor cobriu aí como repórter da cidade de Anápolis que o senhor assim destaca, gostaria de destacar nesse momento? Não, poderia se dividir por fases. Por exemplo, eu vi nascer a base aérea de Anápolis, né? No início dos anos 70. Eu vi nascer o Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? Eu vi toda essa explosão de crescimento econômico de Anápolis, né? Eu vi Anápolis ser colocado como área de interesse da segurança nacional, a cassação do então prefeito José Batista Júnior, né? Vivemos um período de intervenções aqui, vi a volta, a reconquista da autonomia política do povo de Anápolis, eu vi a abertura da rodovia Belém-Brasília, né? Então presenciei muitos fatos marcantes e históricos, né? E eu sou neto de ferroviário, o meu avô materno veio para Anápolis trabalhar quando da vinda da estação de ferro para Anápolis. Então a minha história tem tudo a ver com Anápolis. Eu me considero o fruto da terra aqui da cidade de Anápolis. Já fui para Brasília, para São Paulo, para outros lugares, mas o meu eixo sempre foi Anápolis. Essa cidade maravilhosa. Exatamente, né? com toda certeza. Nilton Pereira, em seu livro Personalidades, Contexto Socioeconômico e Cultural de Anápolis, o senhor retrata personagens que ajudaram a construir a cidade de Anápolis. O que essas histórias revelam sobre a identidade do povo anapolino na sua visão?
Então, o livro ele tem duas partes, né? A primeira parte é sobre o histórico mesmo, sobre o surgimento de Anápolis, né? Quando Anápolis era apenas posto de tropeiros, né? Ponto de encontro dos tropeiros ali onde é hoje o Ribeirão Antas, ali onde é hoje a prefeitura nova, né? Ali era Anápolis nasceu ali. Né? E depois a evolução, muitos que passavam por Anápolis, porque antes de Anápolis já existiam cidades importantes, Pirenópolis, né? Silvânia já existia, e várias outras cidades históricas. Anápolis nasceu então e se constituiu cidade em 1907, né? Através de Gomes de Souza Ramos, e de lá para cá não parou mais de crescer. Então já havia fazendas aqui, alguns povoados, mas a concentração foi aqui, em Anápolis, né? E virou um posto de trocas. O que era isso? O pessoal vinha do litoral, trazia para cá sal, que aqui não tinha sal, tinha que trazer o sal lá do litoral, né? Trazia o arame para cercar as fazendas, né? Para a criação de gado, e depois vieram os primeiros estabelecimentos comerciais, né? E essa evolução de Anápolis nunca parou, né? Sempre foi, né, uma crescente. Na década de 40, surgiu a ideia de construir a Goiânia, a nova capital. A capital de Goiás era onde hoje é a chamada Goiás Velho, cidade de Goiás, Goiás Velha. E Anápolis forneceu o quê? Mão de obra, né, trabalhadores para a construção de Goiânia, e forneceu material, principalmente material de cerâmica, de tijolos, de telhas, de manilhas, para construir Goiânia. Né? Então, pelas mãos de Pedro Ludovico. 2 décadas depois, Goiânia é mais ou menos consolidada, Juscelino Kubitschek traz a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Aí entra Anápolis de novo, né? Com o fornecimento de mão de obra, muita gente, milhares de anapolinos, né, foram para Brasília trabalhar nos órgãos públicos, na construção de Brasília, muitos anos assim. Então, Anápolis já tem sido esse esteio. E depois, antes um pouco, Bernardo de Sayão vem abrir a rodovia Belém-Brasília. O marco zero da Belém-Brasília é Anápolis, não é Brasília. Então, o correto seria Anápolis-Belém. Não Belém-Brasília. Mas ficou mais charmoso colocar o nome, porque o marco zero é aqui na Praça Oeste, aqui na ponta da Avenida Tiradentes. A Belém-Brasília começava ali, ó, na Praça Oeste. Atravessava a Avenida Tiradentes e ia ganhar Jaraguá, Séries, Rialma, Nortelândia, Uruaçu, Porangatu, né, Talismã, Alvorada, Gurupi, outras cidades. E outra vertente, que quando da construção de Brasília, ainda não tinha a BR-060. Saía de Anápolis para Brasília, aqui por Corumbá. Corumbá, Padre Bernardo, ainda existe esse traçado, muita gente ainda faz esse traçado até hoje. Então, Anápolis sempre foi esse eixo, nessa cidade importante, logisticamente importante. Isso contribuiu, na sua visão, para o desenvolvimento da cidade? Não, com toda certeza, porque quando a chegada da Estrada de Ferro, em 1935, né, virou, Anápolis tem 2 fases, né, uma antes e uma depois da Estrada de Ferro. Antes era uma cidadezinha, de uma curtela pequena e tal. A Estrada de Ferro veio trazendo o progresso do Rio, de São Paulo, de Minas, né? E as pessoas vieram para Anápolis, porque o clima agradável, né? Muitas oportunidades de negócio. A colônia sírio-libanesa veio para Anápolis, centenas de famílias que estão aí até hoje, né? Construíram seus armazéns. Veio a colônia italiana para plantar café aqui na região de Anápolis, e veio a colônia japonesa, que veio implantar aqui também projetos hortifruticultores. Então, o encanto de Anápolis, né? Depois veio a industrialização. Por isso que Anápolis é chamada até hoje a Manchester goiana. É uma alusão, claro, à cidade de Manchester, na Inglaterra, que é um grande centro empresarial e industrial, até hoje, do Reino Unido. Anápolis tinha esse apelido, né? Olha só. Manchester goiana, né? Diante de tanta evolução, Newton, o senhor acredita que quais são as características de Anápolis que ainda permanecem intactas? Anápolis é uma cidade sedutora, né? As pessoas falam, né? Às vezes com certo exagero, mas quem bebe água de Anápolis não vai embora mais daqui, entendeu? Então claro que a gente puxa um pouco, né, para a nossa terra natal. Anápolis é uma cidade, sempre foi uma cidade de muitas oportunidades, né? E as pessoas enxergaram isso, né? Não é à toa que hoje em Anápolis nós temos bandeiras de empresas internacionais, né? Temos aqui o maior complexo de indústria farmacêutica genérica da região, do Brasil inteiro, né? Então, por quê? Por que esses empresários acreditaram em Anápolis, né?
Por que por exemplo, a maior empresa geradora de ICMS de Goiás, está aqui em Anápolis, que é a Ambev, né? Que é a que mais gera ICMS para o estado de Goiás, é a Ambev. Então, e outras propostas, um povo hospitaleiro, né? Um povo camarada, acolhedor, né? Com toda certeza, um clima agradabilíssimo. As pessoas nem todas as pessoas saibam. Aqui em Anápolis tem pelo menos 6 a 8 fontes de água. Essa água que é vendida envasada, né? Essa que é vendida nos mercados, nos armazéns, extraída aqui de Anápolis. Né? É a água de Anápolis, né? É água cristalina, água Nio, tem várias marcas, né? Nomes fantasias, mas é a água de Anápolis. Né? O clima é extremamente agradável. A logística de Anápolis é entroncamento de 3 rodovias importantes, né? A 153, a 060 e a 414. Aqui é o trevo do Brasil. De Anápolis você vai para qualquer lugar do Brasil, você vai até Belém, né? Até na ilha de Marajó. Por aqui você pega Brasília, você vai para o litoral, para onde você quiser. Aqui você vai para o Vale do Araguaia até na divisa com Mato Grosso. Tudo saindo de Anápolis, partindo daqui. Nós estamos conversando, né, com o Nilton Pereira. A gente vê que o senhor é quase uma enciclopédia, né? Conhece demais não, menos. Aqui não tem nada de a cidade enciclopédia. De Anápolis. E também sobre a Rádio Imprensa. O senhor trabalha aqui há muitos anos. Fala pra gente um pouquinho há quantos anos o senhor trabalha na Rádio Imprensa e, assim, qual foi a importância da emissora para registrar e contar a história da cidade, que também faz aniversário agora, né, os seus 119 anos. Propositadamente eu deixei por último, né, porque eu vi a Rádio Imprensa nascer. Literalmente vi nascer. Eu estudava naquela época era grupo escolar, hoje é a Escola Estadual Antensina Santana. Então naquela época, em 1959, estava sendo aberta a Rádio Imprensa, ali na Avenida Goiás, né, entre a Manuel da Badia e a Arinesto de Oliveira Pinto, tá? Onde até hoje tem lá uma loja de bicicletas lá, a Rádio Imprensa era lá em cima, né? Então a gente saía da escola, né, menino muito curioso, e tinha lá olhar a rádio, né, ver os locutores falar, aquelas coisas todas, né? E tive um primo meu, Léo de Almeida, que não está mais entre nós, foi um dos primeiros locutores da Rádio Imprensa. Ele tem um registro dele na Rádio Imprensa, aqui nos arquivos da Rádio Imprensa. Então, eu já gostava, né, de comunicação, de rádio, e a Rádio Imprensa surge num momento importantíssimo da cidade. A cidade acabava de completar 50 anos, o cinquentenário, já era 52 anos de Anápolis, e ela se inseriu no contexto sociopolítico e econômico da cidade. Veio com a proposta inicial e muito bem acertada pelas mãos da família Fanstone, Dr. James Fanstone, médico, missionário, fundador do Hospital Evangélico de Anápolis, primeiro hospital da região, né? Tá aí na década de 20, 1927, surgiu o Hospital Evangélico. Então, eu tive o meu primeiro contato, digamos, profissional com a Rádio Imprensa eu trabalhava em outro veículo, trabalhava no Jornal Popular. Eu fui convidado eles já sabiam dessa minha vocação para a rádio, fui convidado para cobrir algumas férias na Rádio Imprensa. Os locutores saíram de férias e eu fiquei lá uns 6 meses fazendo a parte jornalística da rádio. E de lá para cá, aí depois eu migrei para outro veículo, fui para televisão, para o jornal primeiro, depois para a televisão. E quando eu saí da televisão, em 1994, o Dr. Ernei de Oliveira Pina me convidou para vir para a Rádio Imprensa. Ele e o Dr. Zé Cunha Gonçalves, né, a quem eu devo muita obrigação, né? O Dr. Zé Cunha também já não está mais entre nós. Então, foi um casamento que teve um divórciozinho assim durante um certo tempo, né? Fiquei na Rádio Imprensa, assumi a gerência do jornalismo, né? Depois eu fui para outro grupo, fiquei lá. Depois, quando a Rádio Imprensa Madureira, a Igreja Madureira comprou a rádio, o pastor Bertier me convidou para vir para cá. E eu não pensei 2 vezes, né? Eu vim correndo. Depois fiquei mais um tempo afastado, fui viver uma outra experiência. E estou de volta aqui, tem 12 anos que eu estou de volta aqui. Minha vida, né? Eu fiquei na primeira fase 14 anos na Rádio Imprensa. Olha só. Depois eu saí e fiquei 8 anos fora. Depois eu voltei e fiquei 1 ano.
depois saí de novo, voltei, agora estou esses 12 anos. Minha vida é rádio imprensa, então tem tudo a ver, né, com a história da minha vida, né? Me identifico muito com a rádio, né? Eu acoplei essa filosofia do Dr. James Funston, que era o quê? Era uma rádio serviço e um compromisso cristão. Quer dizer, é uma rádio missionária, né? Claro que a rádio é uma concessão do governo, mas quem explora, né? Quem tem a concessão, coloca a programação que quer. Dr. James Funston queria uma rádio para divulgar o evangelho na região, não tínhamos aqui. Então, por isso a rádio antes era uma rádio comercial. Ele comprou de uma empresária chamada Ana Cury, né? Que ela tinha concessões, ela tinha influências no governo, e ela conseguia permissões, né, e concessões para rádios, né? E, inclusive, lá no Rio de Janeiro ainda tem uma rádio imprensa, que é da dona Ana Cury, já é falecida, mas é do mesmo grupo. Então, a rádio imprensa aqui era uma espécie de franquia da rádio imprensa do Rio de Janeiro, né? Claro que com outro CNPJ, né, com outra documentação, mas era com toda certeza essa proposta que encaixou, que está até hoje, né? E o Dr. Ernei fala que a grande felicidade deles, quando transferiram a rádio, é porque eles tinham medo de passar a rádio para outras mãos, né? Para outras finalidades, né? Mas, felizmente, segundo ele, já falou várias vezes aqui, tem gravado, eles ficaram muito felizes quando o Grupo Madureira comprou a rádio, porque ia dar sequência a essa proposta, né, de evangelização, né, de fazer a pauta positiva, né, de trazer um rádio com qualidade. Newton, existe alguma história interessante ou alguma personalidade que muitos anapolinos não conhecem, mas que o senhor sabe e gostaria de deixar registrado? Anápolis tem muitas marcas importantes, né, tanto físicas como pessoais. Anápolis foi construída por muitos heróis anônimos, né? Pessoas que vieram e deram tudo de si, né? Famílias importantes e que hoje não são lembradas, né? E, lamentavelmente não são lembradas pela mídia, né? Empresas tradicionais que surgiram aqui, que ajudaram o progresso, o desenvolvimento, personalidades, né? Profissionais liberais, médicos, políticos, muitas pessoas que mereciam, né, ser colocadas na história de Anápolis, mereciam ter os seus nomes em praças públicas, em ruas e avenidas. Nós não, infelizmente, eu vejo nisso um erro, uma falha, né, histórica de Anápolis. Então, mas tem muita coisa. Tem por exemplo, Anápolis foi inovadora em muita coisa. A primeira fonte luminosa, né, da região é a de Anápolis, está até hoje ali na Praça Bom Jesus, né? Era o encanto da cidade, né? As famílias, sábados, domingos, à noite, ia todo mundo para ver a água colorida lá na fonte luminosa, era a coisa mais interessante, né? E a rádio imprensa testemunhou tudo isso, né? Nós tivemos aberturas importantes, por exemplo, Anápolis teve o primeiro cartódromo internacional. Está até hoje ali na saída para Brasília, na saída para Goiânia, na Vila Esperança. Quem correu aqui? Quem correu aqui no cartódromo de Anápolis? Não. Christian Fittipaldi, que é o filho do Wilson Fittipaldi, e o Rubinho Barrichello. Começou a carreira dele aqui, no cartódromo de Anápolis, né? Então tem muitas particularidades. Anápolis tinha projetos importantes da área da cultura, do entretenimento, né? Anápolis teve grandes feiras, né? Teve a Faiana, que foi implantada pelo então prefeito Raul Balduino, que era a grande feira da indústria e da agropecuária e do comércio de Anápolis. Hoje não tem mais, lamentavelmente, não tem mais. Mas foram projetos que marcaram fortemente a história de Anápolis. E Anápolis é também, certamente, o berço evangélico da região. Né? É tida como a cidade que concentra o maior número de cristãos evangélicos no Brasil Central. Entendeu? Tudo isso são particularidades de Anápolis. Anápolis, para você ter uma ideia, aqui não tem carnaval de ruas, né? Já teve. Depois a cidade pegou essa identidade cristã, né, de não ter. A polícia militar, já ouvi isso de delegados, de policiais militares, é uma tranquilidade Anápolis no carnaval, porque nós não temos aqui, né, baderna, bagunça nas ruas, né, quebra-quebra, não. Então, são poucas cidades, né, tem isso. E Anápolis é o berço, né, de grandes realizações, né, nós temos, eu já falei da base aérea, já falei do DAIA, nós temos 3 universidades em Anápolis, né? Temos aqui o núcleo central da UEG, né? Nós temos a Unievangélica, que é uma universidade, e temos o complexo Anhanguera, que é uma universidade, né? Ainda não ganhou esse título, porque
E isso traz para Anápolis o quê? Uma população flutuante de 20 a 25 mil pessoas. Gente que mora nas cidades próximas vem estudar aqui. E tem a outra população flutuante de pessoas que vêm trabalhar nas indústrias de Anápolis, no DAIA. Né? Então são centenas de pessoas que vêm de outras cidades e vêm morar em Anápolis. Né? Então Anápolis não para de crescer por isso, porque oferece excelentes condições, né, de habitabilidade, né, de cidadania. É por isso aí. Com certeza é motivo de orgulho, né, para o senhor ver o desenvolvimento da cidade, né? Nós gostaríamos de agradecer Newton Pereira por esta conversa e desde já, né, dizer mais uma vez que é um prazer trabalhar com o senhor e que venham aí muitas notícias pela frente. Então, eu tenho dois amores na vida, né? A Anápolis e a Rádio Imprensa, claro, sem encontrar a minha família, né? Mas é extraordinário, é uma cidade que eu escolhi para viver. Eu tive outras oportunidades de trabalho, até melhores, né, financeiramente falando, mas eu optei por ficar em Anápolis. Então, eu amo essa cidade de paixão, de coração, né, e fico muito feliz de poder falar sobre a minha cidade.